Também frouxo já. Agora vamos ver. Agora vai, hein? Agora vai. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a panela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha te sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha te sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Canta conosco. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Graças a Deus estamos aí agora com todos
tudo funcionando direitinho. Queremos desde já agradecer a todos que estão participando juntamente aí com a gente dessa live. Eu quero já de início agradecer aqui a Cabonet, Ebenezer Calçados, Essência Eventos, Soul Music Estúdio e Misael, camarada nosso aí da propaganda, além do Instituto Bíblico Ebenezer e Citerge. Depois vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero já conhecer o que os nossos participantes, tá? Vamos nos conhecer, porque depois a gente precisa conhecer o nosso amigo, né? Vamos lá? Eu sou o evangelista Luciano, congrego na Assembleia de Deus aqui no Rio do Ouro. Sou professor do IB, a escola teológica que me formou. Boa noite, meu nome é Jonas Murta, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Rio do Ouro. Nós estamos atualmente trabalhando junto ao Citerge. Sou presidente do Conselho Pedagógico do Citerge. E também sou psicólogo e com pós-graduação em comportamento cognitivo. É um prazer poder estar aqui, principalmente poder rever o Tony, grande amigo, grande irmão de longa data. E rever o Tony, para mim, eu fico mais feliz porque eu achava que eu estava gordo. Entendeu? Mas eu olhando para ele, eu falo assim, estou me sentindo bem demais, cara. Muda a posição aí. E eu tô de lado aqui, a pior posição é essa para quem é gordo, é ficar de lado. Mas é isso, um prazer estar aqui com vocês. Amém. O objetivo dessa live aqui é apresentar o livro, né, do Tony, Introdução ao Primeiro Testamento. E eu quero, né, destacar aqui então a participação do personagem principal dessa live, né, que é o nosso pastor Tony, o Toniel Teixeira, amigo nosso há muitos anos, amigo de todo mundo. Graças a Deus, um grande homem de Deus, deixou, né, e tem uma marca registrada aqui na nossa região, nas nossas igrejas, por onde passou, ele seja ministrando a palavra, seja ensinando, ficou realmente registrado ali. Ele é pastor atuante, né, lá na Assembleia de Deus de Blumenau, como segundo pastor. Ele é formado em bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer, também fez o mestrado no Primeiro Testamento pelo mesmo instituto, fez especialização no Segundo Testamento pelo ETBLU. Depois ele vai explicar melhor essa sigla aí, né? Leciona no CTM Vida, Escola de Teologia e Missiologia, também no ETBLU e na FETAD. Tem aí um currículo muito legal. Tony, a palavra é sua. Vai aí falando para a gente se conhecer, o povo aí saber o que você pensa, o que você quer, qual o objetivo aí dessa nossa live que você sabe bem. É bom poder estar aqui e poder falar ao público do bom. Pode ver com a todos aí e é muito bom agradecer aí a presença de Isaías, o Nilton, a Tu, todo mundo aí tem amigo e irmão no coração. Gente, vamos escrever um sonho. Um sonho mais um para isso para iniciar. Mas aí eu aceitei um desafio, então, sonho, que é diferente, instituto que forma bacharel
era teologia e zoologia, que hoje temos aqui na cidade de Blumenau, com vários alunos de alguns países já de Moçambique, Angola, Timor-Leste, da América do Sul, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Temos recebido irmãos aí de vários lugares. E aí nós tínhamos um desafio, lecionávamos na área do Primeiro Testamento, mas, como vocês sabem bem, não é o problema só do nosso, acho que é de quase todos, aquela aula extremamente corrida, né? Muita matéria e pouco tempo. Então, eu recebi lá o pedido dos alunos para a gente montar alguma coisa para eles terem, para acompanhar depois, para aquele suporte, já que as aulas eram dinâmicas, rápidas e não dava para pegar. Quem gravava bem, mas quem não, ficava difícil. E aí então eu aceitei o desafio e construí, na verdade, o que nós chamamos aí no passado de uma apostila. Ela era bem mais densa, mais pesada. E nisso o nosso pastor Miguel, que é o diretor da Calel, a editora que nos deu esse sonho, e ele então falou disso, disse, olha, é melhor nós transformarmos num livro. E aí com o livro, né, foi aquela correria para poder transformar numa linguagem mais simples, sem deixar de ser teológica, porque aí nós estaríamos saindo do mundo da academia para também atingir o que nós chamamos aí de leitor comum da Bíblia. Então foi bem corrido, mas foi legal, porque mudou tudo. De repente, como eu sempre digo, eu brinco, eu deitei anônimo e levantei famoso. No outro dia tinha 1000 mensagens no Facebook da Ariana, no WhatsApp, né? A pessoa começou a divulgar, então foi fantástico. Então, tudo partiu disso, partiu de uma necessidade dos nossos alunos, principalmente do CTM, e com isso saiu aí o que nós chamamos de introdução ao Primeiro Testamento. No programa aí temos ainda que escrever os históricos, os sapienciais e outros escritos e os profetas. Então, até o final de 2021, vamos ver se nós conseguimos dar esse tom aí para as aulas do CTM e também aos irmãos aí que têm nos ajudado a adquirir os livros, tem sido bênção. Nós conversamos aqui, Tony, nos bastidores, né, antes de começar a live, sobre a importância, né, de um melhor conhecimento bíblico, né, no termo teológico aqui aplicado, para a igreja contemporânea. Né? Nós percebemos aí uma carência muito grande de uma melhoria no conhecimento bíblico, né, dos nossos irmãos, dos nossos cristãos, um ensinamento aplicado à igreja. E dada isso vem a questão da acessibilidade, né? Tornar acessível um bom conteúdo, né, uma boa obra a essas pessoas. E aí, o que seria, no nosso ponto de vista, assim, uma obra, né, para fácil acesso, de boa teologia, né, para poder facilitar o entendimento de todos? E aí é o que todo mundo entendeu, que quando leu o seu livro percebeu a mesma coisa, que é um livro de fácil leitura, né, apontamentos objetivos, né, foi definido naquilo que você queria falar, né, tem confiabilidade no conteúdo do livro, né, não deixa a gente ficar variando, né, mas a gente pode confiar naquilo ali porque tem boa argumentação. A continuidade do entendimento, um assunto puxando o outro, complementando o entendimento da pessoa, né? Isso foi alguns pontos que nós observamos aqui, dentre outros. Então, essa questão da fácil leitura, o apontamento objetivo, confiabilidade de conteúdo e continuidade de entendimento, isso dá torna fácil o acesso daquela pessoa que não é teóloga, que não está, né, que não tem profundo conhecimento, mas que tem curiosidade, quer estudar, quer aprender, quer melhorar. O seu livro realmente vem apresentando isso, tá? Nós temos aqui os nossos 2 colaboradores, né, que vão também interagir com a gente, tá bom, Tony? Então, okay, os irmãos que estão em casa também podem mandar pergunta pelo Facebook. Nós vamos fazer também 2 sorteios no final para quem está participando, sortear 2 livros. Então, os irmãos, vamos trocar essa ideia aí para criar uma dinâmica. Boa noite, Tony. Boa noite, todos os irmãos.
Assim que eu peguei o livro, eu me coloquei a estudá-lo, né? E de imediato eu observei que o livro deixa bem claro a importância de nós estudarmos o Pentateuco, e não só deixa claro, como nos estimula a estudar o Pentateuco. E eu gostaria que você, Tony, falasse, né, a respeito aí um pouquinho sobre se realmente você teve essa finalidade, né, ao escrever o livro. Não, irmãos, assim, como eu disse, a primeira ideia era uma ideia extremamente acadêmica para um grupo de estudantes. Mas quando essa ideia passa a ser um livro, então ele vai sair de dentro de uma sala de aula e vai ter a sua abrangência enquanto igreja, aí veio aquela preocupação de termos uma síntese. Que sempre alguém me pergunta, você escreveu um livro? Eu falei, não, eu não escrevi. Eu simplesmente organizei aqueles principais teólogos que me nortearam pelo esse tempo, né? O Von Rad, o Schocker, o Sicre, o Garcia, o Félix Garcia, o Guto Wade, entre outros. E às vezes eles têm uma linguagem mais rebuscada, mais teológica. Então, o que foi, na verdade, o meu grande desafio? Foi pegar um pouquinho de cada um e, não sei nem se essa seria a palavra, mas assim, transliterar a ideia dele, tá? Reescrever para dentro de uma visão ou de um entendimento mais aplicado. Por quê? Porque a gente entende que o conhecimento bíblico ele segue paralelo com o conhecimento teológico, sendo que baseado em tantas dificuldades que a teologia foi vivendo com o decorrer do tempo, nós acabamos aderindo a uma teologia americana que ficou assim, extremamente longe do que ela precisava ser enquanto igreja. De outra parte, nós teríamos aquela teologia alemã extremamente rebuscada e difícil. E aí temos uma teologia romana que ficou um pouco distante por conta daquelas pessoas que olham meio que com algumas observações, mais por conta de tradições. Então, qual eu acho que Luciano, na verdade, a grande proposta? Era exatamente pegar um pouco de cada um desses e trazer para uma linguagem acessível, para que, enquanto sala de aula, ela sirva como uma introdução para quem... O que eu digo para os alunos, olha, se você quer ir adiante, eu vou te dar aí uma relação de grandes autores que vão te dar uma base e você vai ter o que nós chamaríamos de uma formação no Pentateuco. Mas enquanto aquele irmão, o crente, ele tem como se fosse um pequeno manual para lhe ajudar na leitura bíblica, para ver se para ele dar algum entendimento, trazer à luz alguns textos, até porque a gente sabe que não são fáceis realmente as leituras do Primeiro Testamento por conta das grandes dificuldades, por causa da escrita, por causa da língua, por causa, né, da cronologia e tantas outras questões. Então, eu entendo que o princípio foi esse. Depois, para transformar em livro, aí sim, aí realmente, essa foi a minha preocupação. Ter uma leitura extremamente simples, sem deixar de ser teológica, trazer uma abordagem dos principais temas. Alguém me questionou outro dia, mas por que falou das fontes? Porque não adianta você escrever uma introdução ao Pentateuco sem citá-las. Se esse aluno ou se esse leitor ele for um pouco adiante, se ele se entusiasmar, por exemplo, e quer ir adiante, ele vai chegar lá na frente e vai esbarrar com isso, e aí ele vai ter dificuldades, ou ele vai dizer como aluno, poxa, ninguém nunca me disse a respeito disso, ou, poxa, o que será isso? Então, você pode ver, né, se você ler o livro, você vai ver que, na verdade, é uma abordagem rápida, simples, mas para que mantenha esse aluno informado, para que mantenha esse irmão informado, para que sirva também para ele como um pequeno manual, né, um pequeno manual para ajudar ele a ler o Pentateuco. Entendeu? Até porque a gente entende que, como narrativas e leis, ele chega hoje extremamente mal compreendido. Tá? Nós temos hoje algumas pessoas que pegaram... Por isso que aí alguém me perguntou no dia, por que você chama de Primeiro Testamento? Esse termo não é meu. Eu adotei porque eu acho
extremamente inteligente porque ele não é velho, porque caducou, e o outro também não é novo porque ainda não pôde se impor, porque é imaturo. Não, é palavra de Deus, dividido em 2 tomos, primeiro e segundo, e aí a gente vai ver que um complementa o outro, e como em Jesus Cristo nós temos uma chave hermenêutica para toda a Bíblia, dá para a gente compor essa ideia como um todo, entendeu? Tony, eu queria que a gente falou aqui um pouquinho, né, do livro, mas eu achava interessante até para as pessoas, por exemplo, eu estou com um livro, tive a oportunidade de ler, também os outros aqui que estão conosco e tal, mas as pessoas que estão em casa agora, elas estão vendo aí, de repente, a capa do livro, né, o título do livro aí você já falou, a introdução ao Primeiro Testamento, que vai tratar do Pentateuco, né? Mas fala um pouquinho para o pessoal do conteúdo dele, né? Qual é a abordagem, né? Qual é a linha que você trabalha, haja vista você mesmo falar, né? Se as pessoas querem se aprofundar mais, se as pessoas que desejarem um maior conhecimento, né, elas vão bater nessa questão, né? Vão bater nesse viés, vamos dizer assim. E aí eu te pergunto, né? Peço a você falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? Do que ele trata, para que o pessoal que está assim nos assistindo agora possa ter uma ideia geral. Pastor Jonas, é o seguinte, como ele é, né, na verdade, aquela aula que a gente vai ministrando, então a gente faz uma abordagem do Pentateuco naquelas características básicas, né, do sentido do Pentateuco, e faço uma diferenciação entre Pentateuco e Torá. Essa é uma das coisas que eu adotei para a aula, para fazer as pessoas entenderem que o Pentateuco é a reunião de 5 livros e a Torá, na verdade, é o grande cerne, é o marco, é a estrutura de toda a Bíblia. E eu faço isso, escrevo também bem resumido, mas dá para a pessoa ter um entendimento. Então, enquanto introdução, exatamente vou fazer aquele caminho entre as narrativas bíblicas do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 19 de Êxodo, né? Fazer ele só como uma narrativa histórica, trazendo o contexto do patriarcado como os primórdios dessa eleição, não eleição num contexto sistemático, mas eleição enquanto escolha, e também trazer exatamente o que nós chamamos da diferença entre o Deus dos pais e no futuro, lá no Êxodo, o Deus de um povo, quando ele deixa de ser o Elohim, né, e passa a ser o Yavel, que tem um nome próprio, o Deus do seu povo. Então, o conteúdo era exatamente fazer um caminho sobre essa ideia da criação até a construção do nome de Deus, capítulo 3 dias, até encerrar as ideias narrativas. A partir do capítulo 20, faz uma abordagem sobre aquele momento sinático, aonde a lei se estabelece e aonde realmente começa tudo que nós poderíamos entender como Pentateuco, como o Decálogo, como as instruções e as normativas, fazendo aquele panorama sobre a vida dos 38 anos de deserto que está contido no livro de Números, fazendo um panorama entre os códigos, principalmente as leis cerimoniais, leis culticas, as leis sacrificiais do Levítico, e fazendo aquela abordagem final com a segunda lei, ou que alguém chama aí de livro das recordações. Então, eu falo ali sobre essa introdução, faço uma ideia sobre a Torá no Pentateuco, trabalho com as características teológicas do Pentateuco, com o que nós chamamos de moldura, trabalho com a perspectiva dela, a abordagem, e aí incluir nisso as ideias lá dos tipos de estudo, até porque nós temos aquela teologia dividida em 2 ambientes, principalmente. Alguém vai afirmar lá que Moisés foi o escritor na sua totalidade, e hoje a teologia moderna, que também, alguém me perguntou no outro dia, isso está fechado? Não está fechado. Hoje, há um homem que faleceu em 2012, chamado Milton Schwantz, que ele
trouxe, né, no Brasil algumas revisões onde ele volta atrás em algumas ideias das teorias documentárias. Então, nada disso está fechado, mas aí a gente faz um apontamento ali nas teorias para eles entenderem de que, como hoje o que nós chamamos de crítica literária vai determinar o Pentateuco como praticamente 1000 anos de uma história oral compilada ao pós-exílio, então eles vão realmente nos ajudar, que na verdade eu sempre costumo dizer que é uma forma de auxílio, a gente entender que aquelas fontes verdadeiramente nos dão um suporte para entender algumas colocações, apesar de todas as dificuldades que se apresentam sempre. Então, tem como base uma pequena introdução no que significa Pentateuco, tem uma pequena ideia sobre a Torá, a diferença de Torá para Pentateuco. Nós trabalhamos essa perspectiva teológica, qual é a abordagem sobre os códigos, as leis, santidade, sacerdócio, Deus, né? Essas ideias que são primordiais dentro do Pentateuco. Temos, né, dentro dessas perspectivas teológicas, o que ele vai abranger sem entrar em cada livro, e aí, a título introdutório, quando a gente vai falar de cada livro, a gente dá aquela base teológica, que eu chamo aí de moldura, e aí faz aquelas divisões dos livros, que é chamado popularmente de esboço. E com isso ele ficou no que nós poderíamos dizer aí, como vocês falaram, é alguma coisa mais fácil para entender e para se tornar verdadeiramente um pequeno manual para o leitor da Bíblia. Alguém me disse que era o leitor leigo, né? Mas eu nem gosto muito dessa expressão. Eu acho que é do crente, do servo simples. Tony, é o nosso amigo evangelista Márcio Lima, que é o professor Márcio Lima, ele teceu um comentário bastante interessante que a gente percebe, né? Mas ele levantou essa bola e mandou pra gente. Sobre a questão de você ter aplicado ao livro o título de Primeiro Testamento e não de Antigo, né? Então, nem velho, a ideia é do primeiro, porque quando chega no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, você tem essa perspectiva de ser velho, né, e novo. Velho e novo. Não, na verdade você fez uma aplicação que é muito interessante. Eu acho que vale a pena discorrer um pouquinho sobre isso aí, sobre essa aplicação do termo Primeiro Testamento, tá? O quanto é relevante entender o fator primeiro. O que acontece, Rogério? A teologia do Primeiro Testamento, ela veio desenvolvendo desde o século XVI, e com isso ela passou por muitas mudanças, né? E aconteceu que entre os 5 métodos que se estuda o Primeiro Testamento, o Von Rad tem o último aí, que é o crítico histórico, mas antes dele havia uma coisa chamada a Nova Teologia Bíblica, que o autor ele vai fazer uma ponte que sem a pessoa de Cristo e sem interligar todo o Primeiro Testamento ao Segundo Testamento, não tinha como se construir uma teologia, até porque no Segundo Testamento Jesus é toda a base do Segundo Testamento, enquanto que no Primeiro Testamento, a partir de uma análise literária, Deus falta no livro do Cantares, do Shirachirim, falta a pessoa, a figura de Deus, né, no livro de Esther, e aí ele achava que com isso era extremamente necessário construir essa ponte. A partir disso, ficou entendido de que ele é a palavra de Deus como um todo. São divididos apenas em 2 tomos. Então, o que eu adotei a partir de então? A gente presenciou, vocês devem ter visto aí, né, o YouTube na verdade, aí, o grande relator de tudo isso. Há uma infinidade de pessoas que até hoje banalizam o Primeiro Testamento. Diz que ele já está ultrapassado, que há coisas nele que não servem mais, confundem a palavra lei enquanto Torá, ensinamento, instrução, com os outros códigos que estão e que ficaram em Cristo, e se perde. Então, a partir disso, ficava sempre entendido
principalmente por conta das falas que a gente ouve. Às vezes eu até brinco que tem pregador da graça e o pregador da desgraça, entendeu? O pregador da graça, ele entende lei como palavra e sabe que anda numa paralela, e sem lei é impossível, porque a lei dá nome ao pecado e a graça te liberta desse estado de pecado. Então, mas os caras que não entendem isso, ou não sei se faz por maldade ou se faz por falta de conhecimento, eles tinham uma fala extremamente pejorativa, e essa colocação antigo dava sempre a entender de algo ultrapassado já, sabe, caduco. Eu gosto muito dessa palavra, caduco. E aí, a partir disso, quando eu tive acesso a essa ideia da nova teologia bíblica, então eu entendi, e ele faz essa opção, ele vai dizer o seguinte: primeiro, por quê? Porque simplesmente ele não é um antigo, ele foi só o primeiro, que traz um contexto criacional, traz o contexto histórico patriarcal, ele vai fazer o trânsito do povo sobre a peregrinação que a gente chama de cultura do deserto, ele vai deixar de ser seminômade beduíno, vai introduzi-los na terra como sedentários, vai instituir, né, a era dos juízes em um tempo extremamente negro, mas que vai prepará-los para uma monarquia, traz o povo para a monarquia, prepara os exércitos de Israel, o sacerdócio sai um pouco de cena, mas os profetas vêm, aí ele aplica os profetas da fala, os profetas da escrita, faz o tempo dos profetas templários, faz uma transição para esses profetas, como assim diz o Senhor, né? O qual amar Adonai, faz tudo isso. Então, se nós percebermos, nós temos um pano de fundo extremamente organizado e contínuo, que vai fazer com que isso não seja algo antigo e caduco. É só narrativa, crônicas, né? Narrações, contextos históricos, e a vida como um todo, que vão sendo aplicadas e organizadas em blocos, porque as epígrafes que se dão na Bíblia cristã, na verdade, não dizem nada, porque é importante, extremamente importante, você que está me ouvindo e vai ler a Bíblia como um todo. Você lê ela como um todo, esquece aqueles epígrafos, que aquilo mais atrapalha do que ajuda. Você pega a Bíblia como um todo e você vai ver que está sendo construído um contexto histórico de um povo que foi escolhido, uma eleição, um código de aliança, né? O Berit está ali, que é fundamental, e vem até chegar, né? Termina a era dos profetas para chegar em Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo então vem, abre um novo tempo, inaugura o que nós chamamos aí do contexto da graça, e aí ele vai ser escrito, né? O que Jesus disse, que Jesus viveu, e ainda as aplicações desse Jesus ao contexto apostólico e patrístico, vai nascer o que nós chamaríamos de Segundo Testamento. Então, o Primeiro Testamento é exatamente todo o pano de fundo dessa história, tá? E aí o Segundo Testamento é, na verdade, o final de tudo isso. Ele pega tudo aquilo, porque Jesus vem dessa origem, traz toda essa hereditariedade, e aí implanta, vem cruz aí, né? Melhor do que... Tem gente aí que vai explicar isso melhor, por conta de ser especialista no Segundo Testamento, mas aí Jesus Cristo vem e dá o arcabouço para o Segundo Testamento. Então, enquanto estudioso, e eu acho que é um desafio, e eu convido, eu tenho falado isso na aula, tenho falado isso na reunião, sempre, se eu tenho oportunidade de conversar com amigos, aos pastores, para que isso fique extremamente claro para a igreja, de que o Primeiro Testamento é, na verdade, toda a historicidade de um povo, né? Um Deus que vem para os pais e depois se torna o Deus de um povo, é um Deus que abre mão do seu governo e fideliza isso para o homem, mas que continua aplicado e tratando, que os permite ir ao exílio por conta de amparos e principalmente de cura, mas que tudo isso é só o contexto de um primeiro módulo. Agora, em Cristo, temos o segundo módulo. Então, eu acho extremamente importante que a igreja, bem como principalmente o pastorado, explique isso para a igreja, para que ele não seja deturpado e aí conturbado enquanto ouvinte, porque você sabe que nós não temos como pulverizar o que os nossos irmãos estão ouvindo. E aí
assim, o pastor Jonas, sabe, o próprio Luciano, o Márcio, que faz gabinete, que está ali dando assistência no povo. Meu amigo, você tem hora que você fica assim, mais uma coisa que você nem sabe, que você ainda tem que pesquisar, porque você está desinformado, que é mais uma nova por conta dessa desconstrução do Primeiro Testamento enquanto palavra de Deus. Não sei se eu consegui ser claro. Que subiu o áudio para mim. Vocês estavam me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Manda mensagem pra lá. Alô, 1, 2. Tony, tá ouvindo agora, Tony? Tá ouvindo? 1. Tá me ouvindo? Tá chegando o som aí pra você? Ainda não. Não. Ou não. Parece que deu. Tá ouvindo, Tony? Oi, Tony. É o Rogério, tá ouvindo? Tá continuando a live, né? Tá rolando, tá bom. Nós vamos tentar restaurar aí o comunicado com o Tony. Tá vendo ali o que está acontecendo. Mas vamos, já que nós lemos o livro, nós temos assim uma ideia do que seria a ideia do autor. Vamos traçar assim um pouco do perfil do que retrata o livro, né? Aí eu queria que o reverendo Jonas, pastor Jonas, fizesse um comentário dando daquilo que ele percebeu, que torna-se relevante, né, para os nossos irmãos. Eu achei interessante a colocação do Tony quando ele diz que há uma falta de, às vezes, entendimento, né, de muitos líderes, até gente que busca aprender da palavra, sobre o Primeiro Testamento, né, como ele chama aqui. O Testamento é aliança, né? Ele chama de primeiro, né, e, no caso, o Testamento que a gente chama de Novo Testamento seria o segundo. A gente poderia chamar de primeira aliança, segunda aliança, não é isso? Né? E daria o mesmo significado. Mas a verdade é essa, quando ele diz que existe falta de conhecimento em relação ao Primeiro Testamento. E existe muita falta de conhecimento, né? As pessoas, às vezes, elas acham que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo é outro. As pessoas, às vezes, ficam perguntando assim, mas Deus manda matar, né? Lá no coisa, né? E parece que Jesus aqui já na nova aliança dá outra conotação. Aí às vezes as pessoas têm dificuldade com essa questão, achando que existe contradição na palavra, né? O Antigo Testamento
parece um Deus malvado, um Deus que está ali para castigar, né? Para arrebentar, para amassar a pessoa, né? Essa falta de entendimento, né, traz muitos problemas, porque a pessoa, na mente dela, ela fica confusa. Com quem ela está tratando, afinal? É interessante que nós estamos em contexto, né? Nosso contexto hoje é justamente de questionamento ao Antigo Testamento, ao Primeiro Testamento. Quando você vê a questão da aplicação de alguns ensinamentos doutrinários à igreja, e aí geralmente aqueles que, entre aspas, né, Primeiro Testamento, no Antigo Testamento era isso. E aí fica criando esse conflito. É interessante a gente entender essas entrelinhas aí. Porque você precisa entrar na história, né? Porque aquilo que você hoje aqui tem, por exemplo, a mãe da gente dizia assim, né? Os pais, os avós falavam pra gente assim, né? Não toma banho depois que comer, não toma, não come manga e depois toma leite, né? E tal, essas coisas. Todo mundo fazia, ninguém morria, né? Mas era o quê? Era uma ideia que as pessoas tinham e carregavam e passava de pai para filho, e muita gente, até que alguém chegou e falou: não faz mal, né? Você entender o contexto das pessoas da época, você chegar assim, um filho olhar para uma mãe que falava isso, aí, pô, que mãe é essa? Né? Pô, mãe, como é que você faz um negócio dele, fala uma coisa dela? Mas você tem que entender em que momento aquela mãe viveu, aquele pai viveu, né? Em que instante aquilo. Então, quando você pega assim o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, que você quiser, né? Você pega assim, esse Deus que está ali é o mesmo Deus, sempre foi o mesmo Deus, porém num contexto diferente, um contexto completamente diferente. Então você tem que pensar o seguinte: para aquela época, o que Deus fez com o povo de Israel, aquilo que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel, era algo que não existia em civilização antiga nenhuma. Estava muito além, mas muito além das outras civilizações. Estava muito à frente das outras civilizações. Nem se compara. Então, as pessoas, um Deus que chega e fala o seguinte: olha só, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que amar, você precisa cuidar do seu servo, cuidar das pessoas que trabalham com você, né? Você não pode sacrificar crianças. Isso para a época, você vai falar: mas isso aqui para mim hoje é tranquilo, eu tenho que ser disso. Mas naquela época, isso, sacrifício de pessoas, era comum, né? Então, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, estava muito, aquele Deus que é o mesmo, mas muito à frente para aquelas civilizações. Porque quando Deus chega para Abraão, vai lá, certo? E eu quero que você me revele. A partir de você eu vou fazer uma nação, mas eu quero que você revele o meu nome às outras nações. Só quero fazer um comentário. Eu sei que o Luciano também quer participar, mas me fez lembrar um fato que eu comentei durante esta semana sobre a questão de que Deus tem propósitos. O fato de nós termos hoje um Primeiro Testamento, né, disponível, né, um manual, né, um livro, uma Torá, um documento. E isso existe por causa de um propósito. Não aconteceu por acaso, né? Mas é interessante que me chamou a atenção o questionamento, e aí foi até por causa de um outro assunto, sobre a questão de Melquisedeque. Aí
a pessoa questionou: quem é Melquisedeque? E aí eu fui tentar explicar a essa pessoa, e aí eu acho importante realmente a igreja ter o conhecimento, né, um pouco mais aprofundado a respeito da Bíblia. É porque Melquisedeque parece, né, que ele aparece do nada, mas ele na verdade existiu, ele tem uma história, né, ele teve uma vida. Agora, não interessa para nós dentro desse Primeiro Testamento. Não interessa algumas particularidades. Aquilo que é importante para que haja entendimento para nós, porque, como o Tony falou, né, o Primeiro Testamento ele vai ligar, vai complementar pelo Segundo. Então, se Melquisedeque ele fosse alguém sem finalidade, sem nada, ele não seria um sacerdote, um sumo sacerdote, sem que ninguém tivesse, né, teoricamente, ensinado a ele. Não, claro, Deus age e agiu em toda a história, em todo o tempo, de uma forma mais completa do que a gente pode imaginar. Então eu acho interessante que quando nós abrimos a Bíblia, né, a nossa Bíblia, né, para ler ela, a gente precisa ter esse entendimento, a questão do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança, ou com objetivo, porque outros povos também tiveram outras histórias, mas não cabe para nós o registro dessas histórias, a ponto de que Melquisedeque teve sua vida com Deus, né, ele era um homem de Deus, agia tal, mas para a gente as particularidades dele não existem. Então fica linkado para nosso interesse esse testamento, né, que Deus vai dar por meio de uma história escrita, né, toda preparada para entendimento nosso. Justamente a questão da revelação bíblica, né? Ela é uma revelação progressiva. Ela começa no Antigo Testamento e aquela coisa da gente comparar a Escritura com a Escritura, né? Não está ali para uma correção, não é um escritor corrigindo o outro escritor, mas sim uma complementação. Achei interessante o que o Tony colocou também, o pastor Jonas, no sentido de entender a Bíblia num todo, né? Princípio, meio e fim. Isso eu achei algo tremendo e fica mais fácil para o nosso entendimento também, né? Você vem lendo toda a história, como o pastor falou a respeito de Abraão ali, né? Começa ali em Gênesis capítulo 12. Você também mencionou Melquisedeque, e nós vamos entender lá na carta do escritor, né, que escreveu aos Hebreus, né? Então, quer dizer, fantástico. E nós vemos aí então a importância, o Tony tá aqui, né? A importância de estudar, e o Tony mencionou isso, toda a Escritura Sagrada, né? É muito interessante essa coisa que nós temos de começar em Gênesis e devagarzinho, com calma, estudando, entendendo o que é o livro, né? O livro de Deus, né? E ir até Apocalipse. Essa coisa, claro, né? Tendo um livro como esse, nossa, sinceramente, eu, por exemplo, quando eu peguei o livro para ler, o livro que o Tony escreveu, eu tive dificuldade para deixar ele de lado, né? Aquela coisa, eu tô lá no quarto, minha esposa, rapaz, vem comer alguma coisa, tal, e eu deixava na cabeceira da minha cama, ia lá tomar um lanche, estava lá tomando lanche pensando no livro, e teve algumas situações de eu levar ele junto comigo, né? Então, pessoal leva o livro o celular pro banheiro, né? Você também deve estar levando o livro Tony pro banheiro aí, né? Deve estar levando para tudo quanto é lado, cara. Eu disse para os irmãos lá na reunião que duas coisas... Recuperamos Tony aí?
Ó, eu disse para os Esperamos. irmãos no outro dia que duas coisas. Aí, Tony. Tô ouvindo. Ok. Eu disse para os irmãos lá na igreja duas coisas que ele não pode faltar: Jesus e o meu livro. Entendeu? Tá certo. Eu quero aqui, né, mostrar aqui o livro. Já tem como botar no telão aí o livro de Tony. Eu pensei que seria muito mais caro esse livro. E eu, na verdade, a gente precisa valorizar, né? Valorizar, meu irmão. Rogério, duas coisas que eu aprendi. Ninguém lê nada que for muito extenso e nem caro. Por isso que ninguém quase lê a Bíblia. Que quando ele olha a Bíblia, aquele maço, ele já desanima na hora. Entendeu? Então, duas coisas é fundamental. Você não pode escrever ser muito exaustivo. Mas, e também não pode ser caro, porque foge realmente da possibilidade dos irmãos. mas aí eu estou usando a palavra aqui do próprio Luciano, que ele fez um comentário comigo que foi interessante, né, Luciano? Você quer fazer a... O Luciano comentou que existem frases, né, muito bem elaboradas no livro que faz a compreensão muito ampla. É verdade. Eu observei no livro que uma habilidade, né, no escritor, no caso, né, nosso amigo Tony, de em poucas palavras tratar sobre assuntos extremamente importantes, né? Eu observei isso. Em dado momento, Tony, eu me senti como se eu estivesse lá, saindo do Egito com a nação de Israel, né, que era ainda ali aquele povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas, e depois de Deus ter golpeado ali 10 vezes o Egito, eu me senti como se estivesse ali naquela jornada, saindo, né, da casa da servidão ali com o povo, e também caminhando pelo deserto. E eu fiquei realmente, eu falei, meu Deus do céu, muito obrigado pelo privilégio, né? E confesso aqui, né, nós estamos aqui, que muitas das vezes eu olhei a tua foto lá atrás e falei, meu Deus, abençoa ele, né? Poxa, um instrumento, um vaso, um canal que o Senhor deu habilidade, o Senhor deu dom, né? E, poxa, agradeci muito a Deus pelo privilégio de eu ter essa obra, né? Essa Amém. obra em minhas mãos. Amém, obrigado. Mas, Luciano, Tony, a gente está falando aqui, falando da importância do conteúdo, né? Entrou questão de valores. Eu achava que deveria ser mais caro, você acha que deve ser barato? Mas qual o valor do livro, Tony? Quem quer comprar aí? Ele na verdade, tá todo mundo querendo saber o preço do livro. R$20. E onde comprar também, né? Ó, hoje o livro é R$20. Ele tá lá na Ebenezer Calçados, assim, o Mateus da Ebenezer tem nos ajudado, porque ele levou 2 caixas. Quem é de fora aí do Rio do Ouro e adjacência tem mandado via Facebook para a Liana, e a gente tem postado. O pessoal de outros estados, de outras cidades tem. Agora aí em São Gonçalo e adjacência tá com o Mateus na Ebenezer Calçado, R$20. E assim, o que eu estava dizendo, Luciano, no começo lá, no início da fala, na verdade, o que acontece? Hoje nós temos tantas ferramentas, sabe? Tantas ferramentas. Lógico que temos ainda grandes coisas não traduzidas, né? Lógico que quem fala alemão hoje com fluência e quem tem um bom espanhol realmente tem acesso ainda a literaturas ainda melhores, talvez, ou tão boas que a gente ainda não tem. Mas do que nós temos traduzido em português, aquilo que eu falei no início, assim, não é que eu diga que é fácil, mas também não é uma coisa extremamente difícil. Hoje você, lógico, também não são 20 anos praticamente aí lendo exaustivamente o Primeiro Testamento. Então pegar aquelas ideias de cada um e escrevendo alguma coisa, tentando manter a fidelidade do autor, que é a tua fonte, para não perder
não somente a boa colocação, porque na verdade são mentes extremamente inteligentes. Então isso também ajuda, sabe, a você manter uma escrita legal. Então hoje eu acho que é um desafio, mas vale a pena todo mundo que está envolvido na teologia tentar deixar alguma coisa. Até por conta disso que vocês falaram, dessa dificuldade que o irmão, né, que a igreja tem em não ter acesso a uma boa literatura. Uma por causa do preço e outra por conhecimento. Eu lembro que no início que eu comecei a pregar, assim, eu sempre pregava e citava algumas referências. Dizia sempre assim: quem quer saber mais a respeito do que eu falei, consulte tal referência. E assim, houve momentos que teve crítica, teve pastor que falou assim para mim, literalmente, nunca dá fonte, não dá o caminho das pedras. Aí ficou aquilo entendido de que você tem que manter uma igreja encarcerada, você tem que manter uma mente aprisionada ao conhecimento único. E essa é uma coisa que precisa ser vencida. A gente não acredita que no pleno terceiro milênio a gente ainda vai ter líderes que acham que ele tem que ser o detentor de todo o conhecimento e que o resto da massa é uma massa para ser manipulada. Então, é o nosso desafio, dá para todo mundo escrever alguma coisa, principalmente partindo desse ponto de que você vai ajustar o conhecimento que você tem, o seu domínio dentro daquela matéria que você está lecionando já há muito tempo. Dá para organizar, e é um desafio, mas eu acho que cabe aí a todos nós, principalmente que estamos aí lecionando, dar essa contribuição para a teologia. Acho que é um momento. Você tocou aí um ponto aí importante, que é essa questão de liderança, né? Quando você não quer libertar as pessoas, né? Você quer mantê-las escravas, presas a você, né? Pela falta do conhecimento. Então você é o sumo sacerdote da história, você é o cara, né? E vai dando às pessoas, né? Não tudo, você coloca para elas, dá migalhas, né? Doses homeopáticas. Dose homeopática e às vezes com remédio errado, né? Para retardar o máximo. Não, exatamente. E quando chega alguém que de repente questiona você, né, você afasta ele, né, do grupo, porque não te interessa que ele permaneça ali sendo crítico, né? Então essa é uma mentalidade, na verdade, é uma mentalidade medieval, né? Fazia parte que se carrega, né, até hoje, e se esquece de um preceito importante bíblico, que é o do sacerdócio universal dos crentes, né? Eu acho importante, quanto mais a gente puder mostrar o caminho das pedras, melhor, né? Melhor, né? Eu quero na minha igreja gente que me ensine, né? Gente que me ajude a crescer, né? Eu quero na minha igreja pessoas que possam andar sozinha, para não ficar lá, para eu pelo menos ler o livro lá no banheiro, né? E não ficar tão preso ali no gabinete, né? Atendendo pessoas doentes, enfermas, né? Que precisam tanto de conhecimento, porque como é que ela vai crescer se não conhecer a palavra? Como é que ela vai se libertar? Então o livro vem numa boa hora, né? Porque ele vem mostrando um viés muito desconhecido, né? Para muitas pessoas, muito mesmo. Para a igreja de uma forma geral, né? Não conhece a teoria documentária, né? E por desconhecer não pode nem debater, né? Não pode nem trocar ideia, conversar com ninguém. Vai ser engolido, né? Vai ser engolido por outros, por filosofias, por
tudo mais. Né? Tony, nós temos aqui também o cara fera, o nosso amigo Isaías. Oh, Isaías grande, é fera, meu amigo. grande mestre Isaías. A gente tem a honra de ter ele aqui com os amigos e a gente queria ouvir Isaías, né, dar uma palhinha aí, porque assim como você tem preparado um excelente material, né, para conhecimento de todos, né, esse é o objetivo. Também o nosso amigo Isaías, ele tem ali aqui em Rio Douro um estúdio, né, onde ele qualifica pessoas, e a gente sabe que o princípio, né, que ele aplica ali sempre é um princípio de direcionar a pessoa para fazer aquilo que é certo, adorando ao Senhor, né? Bem, ficar falando de Isaías aqui não precisa, porque todos conhecem Isaías. Então, eu queria que Isaías desse uma palhinha daquilo que ele pode ensinar também lá na... O camarada tem que ser bom na teologia, bom no conhecimento, mas tem que ser bom na guitarra também. Não, com certeza, né? Depois que Salomão inaugurou o templo, né, até Salomão, o culto era serviço, né? O culto levítico era serviço. Mas a partir de Salomão, o culto ele ficou extremamente linkado à música. Então, ali, aquelas famílias ali, Coate, Jedutum e Corá, aquelas famílias de músicos, foram extremamente importantes. Quando a gente vai estudar sobre o culto, a poética hebraica, toda essa ideia, então a música, depois da inauguração do templo ali de 2 Crônicas, capítulo 5 para frente, meu amigo, se você tira a música do culto, pronto, acabou, desmonta o culto. Salomão fez, Salomão botou lá na íntegra. Na íntegra. Tony, meu amigo, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, meu irmão. Rapaz, quero te parabenizar, né, por essa conquista, Obrigado. Por esse privilégio que Deus te deu, essa inspiração de escrever esse livro tão abençoado. Eu estou confiando nos pastores, não li o livro, mas com certeza posso confiar neles. Essa foi boa. Os curiosos já. Tem até uma pergunta em cima disso aí, mas enfim, é um prazer estar aqui, rapaz, participando dessa live, né, com meus amigos, pastor Tony, evangelista Márcio, pastor Jonathan, e aqui está comigo também, já que a gente trabalha ensinando, eu trouxe aqui hoje um discípulo, o Nildo, né? Tem o Cadu que está aqui comigo, mas eu vou fazer um louvor aqui. Na realidade é um hino nacional que eu vou tocar aqui agora, e esse hino vai falar daquele que provavelmente esteve com você, vai continuar estando, que é o amigo, Jesus Cristo. Então eu vou estar fazendo esse louvor aqui. Amém, Tony? Amém. O amigo. O amigo de Sérgio.
isso, meu amigo Tony. Benção, meu irmão. Show de bola. Tony, tá me ouvindo aí, Tony? Tô te ouvindo, meu irmão. Eu gostaria de fazer uma sugestão a você, e essa sugestão vem porque percebi precisão histórica lendo o livro e uma exatidão doutrinária. Escreve uma teologia sistemática. Oh, meu Deus. Jesus. Olha, rapaz, esse talvez o maior desafio, entendeu, da minha vida seria escrever uma sistemática, até porque ela é muito exaustiva, né? Eu acho que quem escreveria uma teologia sistemática talvez fosse o Márcio. O Márcio aí acho que escreveria, né? Por conta da filosofia, mais do conhecimento literário, de repente ele escreveria uma sistemática. Eu já até pensei, mas o problema é que eu poderia tentar fazer uma palestra, né? Assim, tipo, como Thyssen escreveu ali, aquela palestra em teologia sistemática, porque realmente não é o meu campo de atuação. Mas, se parar agora e me dedicar, não sei quanto tempo, mas de repente até conseguiria realmente compor alguma coisa. O desafio agora é terminar, né, os outros 3 momentos, e depois, quem sabe, é um grande desafio. Você me deixou de saia justa. Mas fala um pouquinho aí desses outros 3 aí. Os outros 3, o que acontece? Lá no CTM eu trabalho com Pentateuco e trabalho com o que dentro lá chama de poéticos. Então eu agora não vou escrever na ordem, na verdade tinha que escrever os históricos, mas eu vou escrever primeiro os poéticos por causa da minha disciplina. Então eu vou fazer o quê? Hoje eu vou introduzi-lo com o tema de introdução ao Primeiro Testamento, vou chamar de Sapienciais e Outros Escritos. Então vamos escrever ali o Shirachirim, o Mizimor, o Cântico dos Cânticos e os Salmos. Aí vamos compor nos Sapienciais Jó, Eclesiastes, Provérbios e Lamentações. Vamos tirar Lamentações lá dos profetas e vamos botar ele no seu devido lugar, né, como livro de sabedoria. Aí depois eu quero escrever os históricos, né? Quero começar ali em Josué, fazer um trabalho até para as pessoas entenderem da mesma forma desse, não tão abrangente, mas uma síntese do que é ali o Josué como um hexateuco, como essa linha de ligação entre todo o Código Deuteronomista, e trabalhar os outros até chegar lá o livro de Reis, até Neemias, trabalhando dentro de uma ideia deuteronomista, porque eu acho assim hoje é o que dá mais tranquilidade para a gente trabalhar aí dentro hoje, né, da atual conjuntura dessa teologia. E depois eu quero escrever os profetas. Aí, assim, eu quero que até então devo estar mais maduro, com mais experiência, ouvindo mais os irmãos. É extremamente importante o feedback dos irmãos, assim, o comentário, o que achou, as críticas, extremamente importante. E aí então eu quero chegar lá nos profetas, como é onde eu praticamente passei boa parte da minha vida lendo, onde eu consegui escrever um trabalho de pós-graduação, e eu quero então trabalhar os profetas. Eu tinha pretensão de escrever um livro de profetismo à parte, tá? Chamaria aí também uma introdução ao profetismo bíblico, uma síntese biblioteológica, já tinha até um tema. Mas de repente eu vou pegar dentro desses profetas, eu vou fazer como introdução, trazer uma base para o profetismo, fazer uma diferença do Ish Elohim para o Nabi, né? O homem de Deus, que era chamado de profeta no Primeiro Testamento, e o profeta propriamente dito enquanto ministério, não enquanto ofício, né? E aí vou fazer esse a título de introdução, trabalhar a ideia da profecia de consulta, principalmente no início da monarquia ali, baseado em Aías, Natã e o Gad, trabalhar o profeta da fala, nessa transição ali
e praticamente a partir de Elias, que é considerado o pai do profeta da fala, e depois fazer essa transição também para o profeta da escrita. E aí trabalhar livro a livro ali com esse arcabouço de perspectiva, de moldura teológica, de divisão. Aí esse ficaria um pouco mais encorpado, porque eu estaria juntando as duas ideias. Mas também posso ainda trabalhar uma introdução do Primeiro Testamento só com os profetas, fazendo a mesma coisa como os outros, e ainda escrever que esse, na verdade, sempre foi, desde sempre, esse era o grande sonho, escrever uma introdução ao profetismo bíblico que nós chamaríamos de uma síntese bíblico-teológica. Então, o projeto agora é até o final de 2021, pelo menos, entregar essas quatro mini palestras aí do Primeiro Testamento. E, de repente, escrever um profetismo à parte. Vamos ver. Então, vamos já ir trabalhando, e no decorrer aí de tudo eu tenho esse projeto. Tudo com essa intenção, irmãos, de tentar nos ajudar a aproximar a igreja desse momento teológico. Hoje mesmo eu conversava com o Márcio no telefone, ele fez algumas colocações extremamente interessantes, eu pedi autorização a ele para poder mostrar isso para algumas pessoas, que vai ser importante. Então eu falava exatamente sobre isso. Esse é um grande desafio hoje para nós, pastores e professores. Lógico, aproximar as pessoas para o mundo acadêmico, mas a gente também entende que é uma minoria esse grupo, mas também aproximar a igreja desse contexto teológico. Isso com uma linguagem mais simples, sem deixar de ser teológica, e com um custo melhor, e com uma forma de dizer para ele que é um manual, né? É um manual que vai ajudá-lo a entender alguns momentos da Bíblia da qual ele está lendo. Porque, na verdade, nada substitui a palavra de Deus. É o que eu sempre digo para eles. Gente, Bíblia. Um crente sobrevive da Bíblia. Os livros teológicos são ferramentas hermenêuticas para a construção de uma vida mais saudável enquanto entendimento bíblico. Mas precisamos ler a Bíblia e não podemos abrir mão da palavra de Deus. Pegando esse gancho aí, é claro que eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer. Eu tenho certeza que você vai colocar aí o seu livro dentro dessa pergunta, né? Não poderia ser diferente. Mas as pessoas não vão ter que esperar até 2021 para pegar o restante, né? Vai demorar um pouquinho até lá. E tem gente aí que está interessado em se aprofundar mais agora e tal, né? Além da recomendação do seu livro, né? Que autores você poderia assim sugerir? Olha, porque pode ser que agora a gente esteja aí as pessoas assistindo e falando assim, poxa, chegou numa boa hora esse livro e eu quero me aprofundar mais no Primeiro Testamento, né? E eu gostaria de receber mais dicas, sugestões de autores onde eu pudesse ir buscar e me aprofundar mais, né? Quais seriam as suas sugestões aí para o pessoal que está nos assistindo agora? Vamos lá. Para o Primeiro Testamento, enquanto história, eu acho que foi extremamente importante. Eu acho que todos deviam ler. Lógico que tem tantas outras, mas eu gosto muito da história de Israel do John Bright, da Paulus. E acho assim extremamente importante também ler a história da religião de Israel, que vai dar uma definição muito consistente ao Primeiro Testamento como um todo. Existe um autor espanhol chamado José Luis Sicre. Ele escreve uma introdução ao Primeiro Testamento, onde ele trabalha como um diálogo. Assim, nunca tinha visto nada igual. Facilita muito, muito, muito na compreensão. Não é um livro denso, nem volumoso. Então eu acho que era extremamente importante se ler ele. Aí nós temos, lógico, uma coisa mais encorpada, que é uma introdução ao Antigo Testamento da editora Loyola do Zenker.
é fantástico. Seria aí assim alguma coisa mais robusta. Também temos, talvez seja uma das maiores referências enquanto introdução traduzida em português, que é a introdução ao Primeiro Testamento do George Forrer. Ele antigamente era em 2 volumes da Paulus, e hoje ele está em um volume só. Ele foi condensado junto com a Academia Cristã na época. Então é importante. Existe um livro chamado Introdução Societária à Bíblia Hebraica, do Norman Guthwade da Paulinas. Fantástico. Era muito interessante também a pessoa ter isso construído. Existe um livro chamado As Instituições Religiosas de Israel, do Vox, também é importante para a construção do pensamento. Temos, enquanto teologia, nós temos a teologia do Antigo do Von Rad, que em português, no método crítico histórico, é o que nós temos de substancial. Temos também a do Klaus Wittermann, que também escreve um livro chamado Fundamentos da Teologia do Antigo Testamento, que é basilar, é importante. E o próprio Forrer também escreve um livro chamado Estruturas Teológicas do Antigo Testamento, e enquanto teologia, né? E na introdução tem o Schockel também. E aí hoje nós temos um pessoal novo aí, publicado pela Ave Maria, que é um livro chamado Pentateuco. Tem um livro chamado um comentário da Bíblia, 2 tomos. O Antigo Testamento está em 2 tomos, e tem um 3º tomo que é do Segundo Testamento, que também é da Ave Maria. Então a gente tem assim uma teologia extremamente mesclada, sabe? Dá para você ter uma coisa assim mais extremamente teológica, com uma linguagem mais acessível. Tem uma coisa assim extremamente teológica, com uma linguagem extremamente repuscada, de um brilhantismo acadêmico alemão fantástico, né? Mas, lógico, e tem aquelas coisas, as bases do Antigo. Por exemplo, existe um livro chamado Teologia do Antigo Testamento, Debate das Questões Fundamentais, do Hessel. Esse não está fora de catálogo, mas as pessoas devem conseguir, de repente, em PDF, que é um livro extremamente fininho também, que o cara faz um tratado sobre os 5 métodos que estudam o Primeiro Testamento. E aí é importante também, nesse momento, tanto para o pregador quanto para o professor, ter um dicionário, que é chamado um dicionário internacional do Antigo Testamento, que ele tem as palavras em hebraica, e você é fácil acesso, porque ele tem os números ali, tipo um índice remissivo, que você vai lá, busca a palavra e você consegue compor. Então isso te ajuda muito, porque existe, por exemplo, você vai ler alguns livros, tipo principalmente os livros antigos, do Allison, do Norte, eles fazem a citação em hebraico e nem transliteram. Não está nem preocupado. Eu um dia conversando com um alemão, ele disse o seguinte para mim: meu irmão, o alemão escreve teologia para ele mesmo. Ele não está preocupado em escrever uma teologia simples para ele. Escreve para ele. Ele olha assim e se sente extremamente realizado pelaquilo que ele conseguiu escrever. Então, existem uns autores mais complexos, existem esses autores mais simples. Eu te falei exatamente uma base mais simples, tanto de língua hispânica, né, do espanhol, contra um alemão, mas que, como introdução, ele vai conseguir ser um pouco menos condensado, vai ser mais simples. Temos muitos outros, mas eu acho que dentro dessa base aí, o estudante de teologia, mesmo sentando numa academia ou tendo só a sua biblioteca, fazendo sua consulta, ele vai conseguir dar um avanço. E lembrar que leitura é como um atleta, tá? Se você luta e fica parado, você perde o tempo, você perde mobilidade. Se você é um jogador de futebol e você perde tempo da bola, você perde posicionamento. Então ler é um exercício. Então o grande incentivo é leia. Então, começou a ler um livro, achou que ele é um pouco pesado? Então pare, mas não pare de ler. Encontre alguma coisa um pouco mais simples que se encaixe, mas você vai evoluindo. Quando chegar num tempo, a tua mente está em pleno exercício, e aí você consegue compreender. E aí que eu acho que é fundamental
pastores e amigos, irmãos, é que a gente, como professor, pastor, fica aí na retaguarda dizendo para os nossos irmãos: leiam, tendo dificuldade, nos procure. A gente vai fazendo consulta hoje, né, pessoalmente, mando zap para pessoas, explicando, dando textos, tiro foto às vezes de livros e mando para ajudar aí as pessoas, tanto quem prega quanto quem estuda. Então, eu acho que isso é bastante significativo. Antônio, então eu vou aqui fazer fazer a propaganda de mim mesmo. Eu brinco sempre dizendo assim: se você tivesse que dar exemplo de alguém, quem você daria? Faça sempre isso aqui na igreja. Aí a gente vê os irmãos falando assim: apóstolo Paulo, né? E quando eu pergunto aqui na igreja, os irmãos já sabem. Tem que ser ele mesmo, não pode apontar ninguém da Bíblia, porque nós temos que ser o exemplo. Então, para eu dar o exemplo dos meus amigos aqui, ó, né? E os demais amigos pastores, eu peguei lá 10 livros de Tony, já dei na mão dos obreiros aqui da igreja, dos presbíteros. Estou questionando se está lendo ou não, meu irmão. Tem que ler, tá? Porque isso aqui não é um discurso treinado. Isso aqui tem que ser prática, meu irmão. Graças a Deus, os irmãos na nossa igreja aqui estão entendendo, né? Devagarzinho a gente vai aperfeiçoando. Então, eu agradeço a Tony, né? A Deus acima de tudo, lógico, mas a Tony, porque veio com esse livro fácil de ler, né? Prático, não é um livro extenso demais, né? Cansativo. Tem gente que cansa só em ver o tamanho do livro, não, mas graças a Deus que é um livro fácil de ler. Tudo que foi falado aqui é verdade a respeito do livro. Mas tem uma incógnita aí. Tá escutando o... Tá ligado aqui. Tá. Queria perguntar, pastor, muito prazer, tá? Falar com o senhor, que já tá um tempão que não vem aqui, mas enfim, esse livro, eu já estou curioso para ler, ele vai dar um entendimento para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, e vai criar uma curiosidade de ler a Bíblia, por ela ser extensa. Ele vai dar essa vertente de você ler o seu livro, né? Nós lermos o livro e automaticamente sentir a necessidade de, depois de ler o livro, querer se aprofundar na Bíblia. Ele vai dar essa possibilidade para a gente? Olha, talvez enquanto a introdução, ali aqui, quando a gente trabalha dessas questões, das perspectivas teológicas, tal, a Torá, talvez não tanto. Mas quando nós entramos nos livros propriamente dito, lógico que se tivéssemos escrito mais, faria essa viagem mais fácil, né? Ou essa jornada sobre o chão da história ali. Mas quando você lê ali os livros, principalmente do Êxodo para frente, porque o Gênesis, por ele ser o primeiro criacional, e ele é mais complicado, mas o livro, por exemplo, do Êxodo, a história da salvação de Israel, com a passagem do Mar de Junco, e o embate ali do antideus Faraó, Deus, Moisés, quando você faz vai descrevendo, isso com certeza vai ajudar a pessoa a discorrer. Tem lá, por exemplo, em Números, a gente faz ele em 3 movimentos, separando ali as ideias dos capítulos quando eles acampam e têm os seus momentos, depois eles desacampam e continuam peregrinando e passam os seus momentos, e depois eles se estabelecem no seu último acampamento, já nos portais das Campinas de Moabe. Isso ajuda a pessoa então a ir para a Bíblia para poder fazer essa viagem. Eu digo que é uma jornada, a gente faz uma viagem. E então, talvez o começo, por conta das teorias documentárias, tal, apesar de não ser muito extenso, não, mas se o leitor, né, vencendo essa parte e chegando no livro a livro, com certeza ele consegue ajudar ele a fazer essa viagem sobre o Pentateuco. Tony, eu me lembro que quando eu fui para o seminário, um dos primeiros livros que nos orientaram a ler foi um livro fininho, eu não lembro mais nem a editora desse livro, mas o livro na verdade é um questionamento: quem precisa de teologia? Eu li também.
né? Já leu esse livro, né? E realmente, meu irmão, todos nós, uns vão precisar se aprofundar um pouco mais, outros um pouco menos, né? O camarada que acha que não precisa de teologia, ele na verdade está morto, né? Porque precisa de teologia. Você se assentar na escola bíblica dominical já está praticando a um determinado nível, né, o estudo da teologia. Mas é o que o amigo aqui falou, né? É muito interessante que ao ler este livro, né, Introdução ao Primeiro Testamento, a pessoa seja despertada ao interesse de conhecer a Bíblia, né? Porque a mente vai se abrindo e vai fazer ele entender todo o contexto onde está inserido. É o que o Luciano falou, né? A pessoa é transportada para uma realidade mais próxima daquilo que o texto, né, tenta tratar. Uma coisa que eu não só ensino os alunos do IB, mas também faço, sempre parto do simples e caminho para o complexo. Eu nunca mergulho numa matéria sem antes fazer uma introdução, né? Por exemplo, eu estou estudando uma matéria agora que eu julguei, né, ser necessário fazer um reforço na fundação do meu pensamento bíblico, e separei ali 8 calhamaços, né? Porém, adquiri uns 3 livros bem mais simples, numa linguagem bem, né, mais tranquila, para poder fazer essa introdução justamente com esse pensamento, né? Primeiro simples e aí depois caminhar para o complexo. Eu acho isso muito interessante. Tony, nós vamos caminhar aqui para uma conclusão, né, porque a hora está passando. E assim, eu quero te parabenizar pelo livro. Não precisa ficar entrando em muitos detalhes. Você sabe que eu realmente fiquei muito feliz em saber que você fez essa obra, né? Tem essa contribuição para nosso ensinamento, para o nosso crescimento. Enquanto a gente conversava aqui, eu me lembrei de um fato na sua vida há muitos anos atrás, Tony, quando você desejou fazer missões, né? Nós já conversamos sobre isso, né? E você orou e houve todo um contexto que você achava que a coisa não ia acontecer, e Deus trabalhando, mas Deus tem seus propósitos. Eu fico agradecido a Deus de poder fazer parte, né, de um hall de amigos onde Deus realmente tem a liberdade de trabalhar na vida dessas pessoas, né? Não se dão ao impedimento, né? Às vezes choram, às vezes reclamam, às vezes não entendem, mas acima de tudo está o projeto de Deus sendo cumprido, né? Eu acho muito interessante, Tony, quando o apóstolo Paulo ele termina, né, seu ciclo ministerial, né, sua vida ministerial, ele vai dizendo que acabou a carreira, guardou a fé. Eu estava pensando sobre isso e vi que nós, na verdade, quando chegamos no mais alto nível que seria possível a gente chegar, Deus vai recolher a gente. Porque nós sempre estaremos vivendo um período de vida de crescimento, né? Então, obrigado aí por você estar me fazendo crescer um pouco mais através da sua obra, né? Obrigado pela sua amizade, pelos seus irmãos, né? Tenho certeza que muitas outras coisas boas virão por aí. Amém. Eu recebi uma mensagem aqui bastante interessante, e aí eu quero mandar um abraço, né, já que eu já estou encerrando a minha palavra, tá? Para um fã que eu tenho chamado Lorenzo. É o meu filho, né, meu amigão Lorenzo, tá assistindo lá. Lídia mandou uma mensagem aqui dizendo que ele está sentadinho lá ouvindo
Parece até que tá entendendo. Da escada chegar em casa e ele fazer perguntas. Debater o assunto, meu amigo. É. É. Mas isso é para dizer que o assunto realmente está de fácil entendimento. Se o Lourenço está prestando atenção com 2 anos de idade, não é possível que os irmãos adultos, meu irmão, não vão querer comprar o livro para ler. Então, Antônio, que Deus te abençoe. Um beijão para Lourenço, para Lídia, Letícia, que estão lá em casa, né? Me ajudando aí nesse trabalho também, tá bom? Então, um beijão para você, para Liana, para Tony, né? Tony Júnior, né? Toninho, Samuel e Daniele, tá ok? Um abraço para todos da sua igreja. Amém. Sabe que você é nosso, né? Tem emprestado. Vai chegar uma época que você vai, se Deus quiser, voltar. Né? Deus. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui, tá bom, Tony? Então, eu só quero... Eu vou passar aqui para os irmãos e depois eu quero só fazer os agradecimentos para a gente partir para o final dessa live, tá bom? Tá bom. Para mim foi um prazer grande, né, estar aqui com os pastores, o pastor Jonas, né, também o pastor Rogério, os irmãos, o pastor Fernando aqui, né, meu amigo, coordenador lá do IB. E um prazer também, Tony, poder estar com você, né? Ver a sua face. Amém, e obrigado, aproveitar aqui para dizer que eu li o livro de capa a capa, tá? Aqui está o livro, eu li de capa a capa e recomendo, né? Recomendo esse livro a todos os meus amigos e os meus irmãos. Amém, obrigado. Amém. Eu quero também agradecer essa oportunidade aqui, o convite do Rogério, poder estar aqui e um momento tão especial, poder rever o Tony, né, e espero que logo você apareça por aqui, porque você vai ter que autografar, né? É verdade, tem que ser comigo. Tem que passar, tem que dar um jeito para autografar aqui, certo? Então, Deus continue te abençoando, meu irmão. Sim. Que venham mais aí, né, mais filhos aí, né? E vou fazer minha propaganda também, já que né? Não pode perder a oportunidade. A gente está ali no Citerge, né? E eu sei que tem o IB aqui também. Mas o que vocês escolherem, o pessoal que está nos assistindo quer aprender mais, quer se aprofundar mais, além de comprar o livro do Tony, possa fazer também teologia, né? A gente tem ali o básico em teologia, tem um bacharel, seja no IB, seja no Citerge, né? Com certeza você vai ser muito abençoado, né, na busca do conhecimento de Deus. Tá? Um abração, Tony. Mais uma vez, obrigado aí, Rogério. Tamo junto, meu amigo. Nós vamos deixar Tony fazer dar a sua palavra. Eu quero agradecer a todos que participaram, né? Já me questionaram aqui sobre o sorteio. Tá tudo sob controle. Isaías vai estar adorando ao Senhor com louvor logo após a oração de encerramento, tá? Mas eu queria que Isaías desse uma palhinha também sobre o estúdio lá, né? Passasse o telefone, como que se faz para matricular. Então, gente, eu quero também já aqui estender meu agradecimento aqui de estar aqui nessa live e aproveitar essa oportunidade e divulgar aqui o nosso trabalho. Já foi falado aqui pelo pastor Rogério, né? A gente tem uma escola de música aqui no Rio do Ouro, o pessoal conhece, próxima à Igreja Assembleia de Deus, próximo ao Instituto IB, não é isso? Vou juntar as duas coisas e funciona bem. Enfim, então você que quer aprender a tocar um instrumento, a teologia do violão, da guitarra, então a gente está ali. Certo? Então a gente está ali. E você que quer aprender uma guitarra, violão, teclado, canto, bateria, enfim, a gente está ali para fazer mais discípulos. E eu quero aqui também relembrar, né, que Tony foi o meu professor do curso de teologia, né? Não é isso, Tony?
Oi. Tony, tive o prazer de estudar com o Tony ali no seminário, que ele era professor naquela ocasião. Verdade. E o meu contato, aí o contato do estúdio é 99704-7642. Fala direto no meu zap também, 99704-7642. Eu quero agradecer aqui a Cabonet, que disponibilizou aqui os megas necessários para fazer essa transmissão. Agradeço realmente porque foi fundamental, né, para esse trabalho aqui. Ebenezer Calçados, tá? Um abraço forte aí para Matheus, Luizinho, duas pessoas que tem uma... Luizinho, então, se for falar de Luizinho, né, de tudo que o Luizinho já me ajudou, meu amigo, camarada é top. Deus te abençoe, Luizinho. Matheus também agora na frente da loja. O telefone da loja é 2616-7949 e tem um sitezinho lá também que todos podem acessar. Essence Eventos, que nos ajudou aqui colocando esse cenário top, tá bom? Um abração para nossa irmã Joana. Telefone 2617-1945 97208-2829. Misael, brigadão, meu amigo, tá? O telefone de Misael, que trabalha com propagandas, é 96725-8675. Vou passar aqui o telefone do Citerge. Pode ser, pastor? 99776-9825, tá bom? E o telefone do Instituto Bíblico Ebenezer, que é o IB, 98395-2885. Aí nesse telefone você vai falar com o coordenador do curso, pastor Paulo Fernando, que está aqui com a gente participando. Não apareceu, mas ele está aqui dando apoio. E ele vai vir aqui, por favor, para dizer o nome dos ganhadores do sorteio. Tá bom? Vem aqui na frente. Vai aparecer aqui. Vai dizer o nome dos ganhadores. Esses livros estarão disponíveis lá na Ebenezer Calçados. Tá ok? Então quem precisa repegar os livros do sorteio, lá na Sapataria Ebenezer, no centro do Rio do Ouro. E quem quiser comprar também, é só ir lá na Sapataria Ebenezer, que vai ter lá o livro para comprar. R$20, baratinho. Eu, por mim mesmo, pode botar aí R$150 pela qualidade do livro. Mas Tony, não sei, abaixou lá uma bondade, não sei de onde tirou. R$20. Ah, pelo amor de Deus, Tony. Sabe nem cobrar. Quanto que gastou pra fazer esse livro? Pelo amor de Deus, só R$20. Pastor, tem que ser só para abençoar. Pastor Paulo Fernando vai dizer o nome dos ganhadores. Pai do Senhor, Tony, a todos que estão nos ouvindo. Ai, meu amado. É um prazer muito grande poder te ouvir, meu amigo. Obrigado. E eu gostaria também de fazer aqui, pastor Rogério, uma propaganda. Nosso pastor presidente nos deu a autonomia para convidar o pastor Tony para estar fazendo o lançamento do seu livro aqui na Assembleia de Deus em Rio do Ouro. Em breve nós estaremos dando uma data para que esse evento venha a ser uma realidade na vida dos irmãos aqui em São Gonçalo, ter o privilégio de ouvir o autor desse livro tão maravilhoso. Amém. Então deixo aqui já esse anúncio tão precioso para todos aqueles que apreciam uma boa leitura e gosta do ensino da palavra de Deus. Então vamos para os ganhadores. São Genilda Rosa e Rita Cássia, correto? Então esses são os ganhadores. Estão disponíveis na loja Ebenezer. Só procurar o Matheus e adquirir lá o seu livro, e que você faça um bom aproveito desse material tão importante para o nosso crescimento espiritual. Tony, forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe, toda a sua casa e sua família. Obrigado, você continue sendo esse instrumento de Deus
para abençoar nossas vidas. Forte abraço, amigão. Obrigado, irmão. Tony, você tem tempo aí para, não para contar o livro todo não, mas para fazer o seu encerramento aí. E depois o pastor Jonas vai estar fazendo uma oração de encerramento, abençoando nossas vidas, e o Isaías com a equipe ali adorando o Senhor, tá bom? Amém. Primeiro eu quero agradecer aí, Rogério, a você pela iniciativa, pela amizade, pelo carinho, por estar nos ajudando aí a divulgar o trabalho. Aos amigos aí, pastor Jonas, o Luciano, o Isaías, o Nildo, Cadu, o Fernando, a todos os irmãos do Rio do Ouro, saudade. Alguém sempre me pergunta por que deixei o Rio do Ouro. Acho que isso também é uma resposta de Deus, acho que era tempo de Deus, foi de Deus. Quando eu paro para pensar, né, Deus desconstruiu a minha vida, me tirou, assim, praticamente aquela realidade que eu vivia, uma realidade tranquila, e nós viemos peregrinar aqui na terra de Blumenau, de Santa Catarina. Tudo foi realmente vontade de Deus. E essas coisas que vêm acontecendo assim de forma inesperada, tão rápida, prova que foi Deus e o seu cuidado, tá bom? Agradecer a todos os irmãos aí, obrigado. Espero essa data aí com ansiedade para a gente poder estar junto, poder não só divulgar o livro, mas também poder rever muitos irmãos. Vai ser um momento especial, tá? E orar a Deus, rogar ao Senhor para que realmente possa esse livro surtir o efeito de introduzir pessoas ao conhecimento bíblico, despertar no coração do povo a paixão pela palavra e construir no coração dos nossos irmãos esse relacionamento e intimidade com o Senhor. E quero deixar uma palavra final como se fosse o grande Moisés, o gigante Moisés, que chega no final da sua vida, chega no cimo do Nebo, e como um homem livre, como um homem que se libertou de si mesmo e pôde libertar a muitos. E carregando todas as suas dificuldades, carregando seus problemas, sua existencialidade, mas ele pôde olhar para a dianteira da vida, olhar para toda a terra e poder saber que aquilo que ele viveu, aquilo que ele construiu era uma realidade. Entrar na Terra Prometida era uma questão de momento. E não foi o seu momento. Mas ele deve ter sido recolhido pelo Eterno de uma forma extremamente prazerosa e em paz, porque ele sabia que aquela massa de escravos que saiu do Egito agora eram homens livres, com um Deus, com códigos de leis que os conduziria, que o regulamentava, com o culto, com um tabernáculo onde Deus estaria, com o Berit Saron, com a Arca da Aliança, e ele então descansa em paz. Que a memória e o exemplo de Moisés possa ser, na verdade, um instrumento para toda a liderança eclesiástica, e que um dia a gente possa também sumir no cimo da vida e olhar para a dianteira e saber que o Senhor está nos recolhendo, que ainda não ouvimos a trombeta, mas de que uma infinidade de outras pessoas que estão fazendo a mesma jornada terão a possibilidade de ouvir a trombeta do Senhor e um dia estarmos todos juntos. Que essa seja a grande razão e motivação de nosso ministério enquanto professores, enquanto pregadores, enquanto educadores teológicos. Obrigado aos irmãos, valeu mesmo. Deus abençoe a todos e um beijo no coração. Obrigado. Pai Santo, Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque, ó Pai, temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ó Pai, e dentre tantos bênçãos, ó Pai, esta de poder estar aqui,
de falar, ó Pai, da Tua palavra, de poder, ó Deus, aprendermos, ó Pai, mais de Ti. Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida do Teu servo Toniel. Ó Deus, ser com ele, ó Pai, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ser no seu ministério, ó Pai. Que ele possa continuar produzindo, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, ó Pai, a fim de que muitos reconheçam e conheçam Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Conheçam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés. Conheça o Deus dos profetas, conheça o Deus de João Batista, de Paulo, conheça o Deus de Tiago, que conheçam a Deus, o Deus que é eterno, que conheçam o Filho amado e passem a amá-lo também, Senhor. Ó Pai amado, obrigado por essa noite, pela vida do Rogério, ó Deus, que preparou tudo isso, ó Pai, a fim de que pudéssemos, ó Pai, nos alimentar, ó Pai, de tanta coisa boa, Pai, que recebemos aqui, Senhor. Agora, ó Pai, despede o Teu povo, a fim, ó Pai, de que possamos sair daqui em paz e chegar na nossa casa na Tua santa paz. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém.